O que faz com que uma pessoa tenha miopia e o que faz esse grau aumentar ao longo do tempo? Essa é uma pergunta que eu escuto todos os dias no consultório e eu gostaria de dividir aqui com vocês o que a gente tem de evidência mais recente e o que tem de mais atualizado na literatura médica sobre esse assunto que é tão importante na nossa sociedade. Olha, a miopia ela é hoje em dia uma epidemia no mundo. Países asiáticos, que são os países que têm a maior concentração de miopia e que por isso eles têm o maior número de estudos relacionados a esse assunto, tem uma prevalência de miopia por volta de 80% a 90% da população. Olha o tanto que isso é prevalente para eles. E a miopia, como eu estava falando nos outros vídeos aqui com vocês, ela não é simplesmente uma questão de botar o grau no olho da pessoa, né? Botar ali através de um óculos, botar uma lente de contato e resolver o problema. Isso é uma realidade na maioria das pessoas, mas para os pacientes que têm uma miopia alta, para os pacientes que têm o que a gente chama de miopia, um grau alto da miopia, né, acima de 6 graus de miopia, eles podem ter também o que a gente chama de miopia degenerativa. A miopia degenerativa é um grau onde a gente coloca o óculos na pessoa, a gente dá a correção visual para ela e mesmo assim ela não está enxergando bem. Isso tem uma prevalência por volta de 10% dos míopes, ou seja, não é pouca gente. E quanto mais gente tiver miopia, maior a prevalência dessas pessoas que têm a miopia degenerativa na nossa população também. Então esse é o contexto importante para a gente poder trazer esse assunto à tona. A miopia ela é sim hoje em dia uma epidemia e eu gostaria de conversar com vocês agora sobre o que a gente faz para poder diminuir a prevalência da miopia, como é que a gente faz para diminuir a progressão da miopia, principalmente para as crianças hoje em dia. Bem, os pacientes me perguntam muito aqui se a miopia é genética. E sim, miopia tem um caráter de transmissão genético, assim como todas as nossas características do nosso organismo. Qualquer característica que o pai e a mãe tiverem, eles têm a possibilidade de transmitir isso para o filho também. Mas em relação à miopia, apesar da gente ter mais de 200 genes identificados relacionados à miopia, esses 200 genes são responsáveis pela transmissão de cerca de 8% de todos os casos de miopia da nossa população. Ou seja, somente 8% das pessoas que têm miopia têm realmente uma origem genética. E dessas pessoas que têm miopia, a origem genética ela é relacionada principalmente para os casos de alta miopia e de miopia degenerativa. Ou seja, para paciente que tem grau baixo, ou seja, 2, 3 graus ali de miopia, a probabilidade de transmissão genética é baixa e a probabilidade da pessoa que tem esse grau ter sido causado por causa genética é baixa. Como eu estava falando, são 8% dos casos que são realmente relacionados à transmissão genética. Então nós temos aí 92% de pacientes que têm miopia, que tem uma relação da miopia que não é relacionada à genética em si. Então tá bom. Então se não é da genética, o que é, né? Que todo mundo acha que nós somos feitos da genética, que tudo que a gente herda vem por causa da genética e a gente esquece muito da nossa interação com o ambiente, gente. A nossa interação do nosso organismo com o ambiente em que a gente vive tem relação direta com toda a formação do nosso organismo e os olhos também fazem parte disso. Então, daí que vem a importância e a identificação que a oftalmologia está fazendo da prevalência, do aumento da prevalência da miopia nos últimos anos. Existe uma previsão de que em 2050 metade da população do mundo vai ser míope e metade da população do mundo sendo míope significa que 10% dessa metade vai ser automíope e com miopia degenerativa. Isso significa que em 2050, em termos numéricos, se a gente for avaliar a projeção populacional, isso significa mais ou menos 1 bilhão de pessoas com alta miopia em 2050. Olha o tamanho do problema que a gente pode estar vivendo no futuro. Então tá. Então quais são as perguntas que os pacientes me fazem também? Quais são os fatores que estão relacionados ao aparecimento da miopia desde a infância? O que faz com que esse grau cresça e como é que a gente faz na prática para isso não crescer, para esse grau não chegar a evoluir tanto? E eu volto a falar desses fatores ambientais. Quando a gente fala de fator ambiental da miopia, a gente estuda muito a população asiática, né, como eu estava falando antes,
e a gente consegue identificar nessa população quais são os fatores ambientais que fizeram com que essa população tivesse em alto grau de miopia e a gente possa replicar isso nos países que ainda não chegaram nesse ponto. E existem alguns fatores que são muito diretamente relacionados, como, por exemplo, o grau de instrução da pessoa. Pessoas que têm, segundo alguns estudos, né, pessoas que têm segundo grau completo, em comparação com pessoas que têm terceiro grau completo, ou seja, que têm um ensino superior completo, as pessoas que têm um ensino superior, elas têm o dobro de chance de ter miopia. Além disso, pessoas que vivem em ambientes urbanizados, pessoas que vivem dentro de cidade e que vivem com pouca exposição a ambientes externos, também têm uma prevalência muito alta de miopia. Pessoas que ficam muito tempo confinadas em ambientes internos, né, que não saem para ambientes externos, que ficam dentro de apartamento, dentro dos quartos e tudo, alto grau de miopia nisso também. E aí vem a forma que a gente tem de agir. Nós, como agentes da nossa saúde, nós como pessoas que podemos sim mudar o curso da nossa saúde, que podemos identificar o que a gente pode fazer para aumentar a probabilidade da gente ter uma boa saúde. É aí que entram as medidas comportamentais que eu falo tanto e que são muito importantes para prevenir as doenças, tá? Isso serve tanto para você que é míope, que quer saber como é que você faz para não ter o seu grau crescendo tanto e como é que você faz para não ter o grau do seu filho crescendo tanto também, para ele não crescer na mesma forma e esse seu filho não ser um alto míope quando ele for adulto. As medidas, a alta miopia, ela costuma ficar bem evidente por volta dos 11 aos 13 anos de idade, mas os comportamentos eles já vêm desde a idade mais nova, né? Então, nos dias de hoje, o que a gente tem de evidência que mostra pra gente que o comportamento faz diferença no dia a dia e que faz diferença na progressão da miopia? Eu gostaria de citar aqui algumas medidas práticas. Você não vai impedir seu filho de estudar, isso de forma alguma não é uma coisa sensata a se fazer, que seu filho tenha segundo grau, que ele evolua para o terceiro, mesmo isso aumentando a probabilidade dele ter miopia, porque quando a gente coloca as outras medidas em conjunto com isso, esse risco ele é anulado. E essas medidas incluem exposição a ambientes externos, leva seu filho para brincar fora de casa. Você tem que ficar exposto ao ambiente externo, você tem que ficar em ambiente que não tenha parede, ambiente que não tenha janela, ficar em ambientes abertos. Isso diminui muito a probabilidade do crescimento do grau. Idealmente, 2 horas por dia. Então, o que a gente pode fazer com isso na prática? É botar a criança para brincar na rua, você fazer uma atividade física em área externa, fazer uma corrida, uma caminhada, bicicleta, o que for, atividade em área externa, reduz muito a probabilidade do crescimento da miopia. Além disso, as outras medidas que a gente tem como tomar cuidado também para não aumentar o grau da miopia incluem limitar o uso de telas, limitar o esforço visual para perto. Esse esforço visual para perto pode fazer com que a pessoa vá ficando progressivamente mais míope. O uso de telas, o uso pode fazer também com que essa miopia vá aumentando cada vez mais. E a gente tem que fazer com que isso exista um limite. O limite deve ser determinado pelos pais, os pais têm que determinar o quanto que a criança pode ficar limitado às telas. A gente tem outros vídeos que falam sobre o dano da luz das telas também, que é um assunto que é semelhante a esse, mas na prática é um pouco diferente. Então, se você quiser, eu te convido a assistir o vídeo que fala somente sobre o dano das telas para a visão. E essas medidas elas são extremamente importantes. Caso o paciente ainda assim ele esteja tendo um grau progressivamente mais alto, existem outros exames que podem ser solicitados para ver o porquê desse grau está aumentando, se está tendo algum aumento de curvatura de córnea, se está tendo um crescimento do globo ocular. E se isso estiver sendo evidente, a gente consegue trazer um tratamento específico para isso, seja através de colírios, seja através de cirurgia, seja através de medidas comportamentais, enfim. Aí a criança ou a pessoa, né, o paciente, na verdade, o paciente tem que ser avaliado individualmente para saber qual vai ser o melhor tratamento para ele. Mas, de qualquer forma, a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é que a miopia ela não é um acaso. A gente tem como influenciar no comportamento da miopia, a gente tem como influenciar o tanto que a miopia vai crescer ou não, até certo ponto.
e essas medidas elas devem ser tomadas porque elas são eficazes, elas são efetivas e elas trazem um benefício não só para a saúde ocular, mas elas trazem um benefício para a saúde da pessoa como um todo, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum comentário relativo a esse vídeo, alguma curiosidade que você queira falar, solta aqui nos comentários que vai ser um prazer poder interagir com vocês, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo.